Meu Deus e meu Pai, nesse momento glorioso de oração, eu oro por cada alma que vai assistir e que está assistindo esse vídeo nesse momento. Essa pessoa que falou em secreto contigo e pergunta como te servir, para onde irei, o que farei, já respondendo essa parte, devemos servir ao Senhor com um arrependimento genuíno e com toda a sinceridade de nosso coração. Eu clamo agora, Pai, o teu povo necessita de um milagre na saúde, na área espiritual, na área financeira ou em até mesmo outros desejos projetados por eles, desde que estejam alinhados à tua vontade para fazer o bem. Senhor Jesus, concede, responde essa pessoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus seja convosco. Me chamo Elissandra e hoje eu quero compartilhar um pouco da palavra do Senhor para você. Você mesmo que está aí me assistindo, Deus tem uma palavra para você nesse exato momento. Então, antes eu quero te convidar para se inscrever nesse canal, para curtir, ativar o sininho, para quando tiver um novo vídeo, você já receber a notificação. Amém? E a palavra do Senhor, que o Senhor colocou no meu coração, para o seu coração, fica em Marcos 8, capítulo 27. Eu vou ler aqui a palavra do Senhor. O título é A Confissão de Pedro. E saiu Jesus e seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, no caminho perguntando aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João, o Batista, e outros Elias, mais outros, um dos profetas. E ele lhe disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. E ademostrou-os para que ninguém dissesse aquilo dele. E eu perguntando ao Senhor, porque a palavra do Senhor é uma revelação. Ou seja, o Senhor vai, a gente lê e o Senhor vai colocando, ministrando, revelando as palavras dele, o que ele quer nos dizer. E o Senhor, ele é onipotente, onisciente, onipresente. O Senhor sabe, conhece nosso coração. O Senhor sabe o que a gente vai falar. O Senhor sabe dos nossos pensamentos, dos nossos desejos. E ele trouxe essa palavra ao meu coração para reproduzir para vocês. Porque ele sabia, né, o que aqueles discípulos iam responder. Todos falaram: o povo pensa que tu és Elias, o João Batista. E a palavra não menciona, mas eles podem ter mencionado ou falado. Você que pensa que ele era Moisés, Abraão e muitos outros profetas que faziam sinais, prodígios e maravilhas. E novamente o Senhor perguntou: e vós, né? Já era para os discípulos: quem vós pensa que eu sou? E apenas um respondeu. E Pedro disse: tu és o Cristo. E eu me perguntei, por que dessa palavra? Eu abri a Bíblia meditando e por que dessa palavra? E o Senhor foi trazendo a mim, no meu coração, e falando. Às vezes é necessário que você tenha segurança e diga ao Senhor o que realmente, o que você deseja. Que não diga apenas para um amigo, para a mãe, pai ou para qualquer outra pessoa, mas que você repita nas suas orações, para convencer o seu espírito, para convencer que quando vir alguma palavra te abater, uma palavra te desanimar, e você deixar aquilo, sabe, deixar aquilo se desfazer na sua vida. Um exemplo, às vezes você tem um desejo de cursar medicina, um desejo de cursar um curso na área de saúde. E a pessoa, você pode comentar com alguém e a pessoa vai dizer: você não tem perfil para isso, você é uma pessoa tranquila, eu não te vejo nisso. Ou então você tem um desejo de louvar, você tem um sonho, você vê as pessoas cantando, os cantores louvando, e você tem aquele desejo: minha voz é horrível, eu não consigo atingir aquela nota, só se eu nascer de novo. E a pessoa, você vai encontrar pessoas justamente que vai te falar a mesma coisa. Você não é cantora, você não vai conseguir. Você vai encontrar pessoas para te desanimar.
Ou você tem um desejo de abrir uma empresa, você tem aquele desejo, aquela sede de ser um empresário, de não depender de pessoas, né, de trabalhar para você mesmo. E vai encontrar pessoas que vai te dizer, você vai ter que pagar impostos, você vai ter que pagar todo mês, você vai ter que pagar papelada, tirar papelada, burocracia para muitas coisas, vai ser difícil. A pessoa ela vai te desanimar. Então você vai deixar aquela vontade te abater, aquelas palavras vai chegar com você como se fosse uma faca no seu coração. Você não vai desenvolver. E seria ao contrário, se você tivesse mentalizado, se você tivesse se esforçado, estudado, ou abrisse sua empresa, aquilo ia crescer de uma forma, porque era o seu desejo, então você ia lutar, você ia batalhar por aquilo. E ali, pelaquela palavra, você deixou escapar por entre seus dedos, você deixou escorrer pelos seus dedos. E a palavra do Senhor em Filipenses 4:13 diz: em Cristo posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, essa promessa, não é eu que estou te dizendo, não é eu que quero de repente, ela quer me animar, não. Essa promessa vem da palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela é fiel, ela é verdadeira. Pode passar os céus e a terra, mas a palavra do Senhor, ela não vai passar. Então, se você tem um desejo de louvar, louve, persevere, peça ao Senhor que Ele vai te dar o dom. Você vai louvar na sua casa, você vai louvar no seu trabalho, não importa, você vai louvar na igreja. Porque às vezes não é só louvar dentro do templo, é louvar na sua casa, em secreto com o Senhor. E o Senhor vai receber do seu coração aquela adoração com sinceridade. Persevere, se você quer abrir uma empresa, clame, peça ao Senhor e pronuncie com segurança. Apenas um, no meio de 12, a palavra diz que apenas um pronunciou: Tu és o Cristo. Muitas vezes os outros ficou com dúvida. Então, a dúvida é aquilo que barra a sua vitória, é aquilo que barra de você receber. Às vezes você quer ser abençoada ou abençoado com um dom de profecia, um dom de línguas estranhas, um dom de revelação. E às vezes você lê a Bíblia e fala, mas isso não acontece mais porque o tempo está mudado. Mas não é verdade. O Senhor é fiel para cumprir. O Senhor ele pode te dar um dom de profecia. O Senhor pode te dar um dom de línguas estranhas. O Senhor Jesus pode te dar um dom de revelação. Basta você crer, você perseverar. E o que barra muitas vezes estava assim, ó, pertinho de chegar nas suas mãos e você duvidou. Então aquela dúvida fez um espaço desse tamanho ou maior. Aquela dúvida fez com que aquela bênção que estava assim pertinho se dissipasse e você não recebesse mais. Então, essa palavra o Senhor está colocando no meu coração para que eu tenha mais fé, para que eu creia que em Cristo eu posso todas as coisas, porque eu também tenho os meus projetos, porque a gente tem os nossos projetos e Cristo tem os projetos dele para a nossa vida. É claro que os planos e os projetos de Deus são maiores do que os nossos, mas Deus, pela misericórdia, ele dá o desejo do nosso, ele concede o desejo do nosso coração. Um desejo do nosso coração que glorifique o nome dele, é claro. Então ele concede esse desejo. E ele está dizendo para você, não deixe que as palavras te abatam, não deixe que as palavras ditem e limitem que aquilo que você está pensando, aquilo que você está buscando é maior que você não vai receber, que você não é merecedora. Não deixe isso acontecer, mas persevere em oração, porque você vai receber. E o Senhor fala aqui para você neste momento, que os sonhos que você almeja, você vai conquistar, basta apenas você crer. Porque essa promessa, ela não é minha. Essa promessa é daquele que tudo pode, é daquele que fez os céus e a terra. É daquele que abriu o mar vermelho. Isso sim é impossível. Ninguém pode com as forças da natureza. O Senhor abriu o mar vermelho e o povo passou em terra seca. E esses milagres não tá só ali no Antigo Testamento, não só tá naquele tempo. Acontece hoje também. Basta apenas nós crermos no potencial que Deus é para nós. Porque a gente não é nada, a gente não pode nada, mas o potencial é crer no Senhor Jesus.
Então, se essa palavra, meus irmãos, te edificou, se essa palavra te trouxe uma nova esperança, mudou seu pensamento, a sua forma de orar com o Senhor, que você compartilhe com alguém, com um amigo, com um irmão, e que você comece realmente a mudar a sua oração com o Senhor. Você quer se formar em médico, em médica? Confia só no Senhor, que Ele vai conceder o desejo do seu coração. Pode passar 1 ano, pode passar 2 anos. O segredo, a chave é a oração e a constância, a perseverança. Não importa, mas hoje eu tenho 50 anos. Mas eu tenho apenas 15 anos. Eu tenho apenas 10. Não importa a idade. O que importa é que Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Basta apenas você crer. E eu já também quero falar, irmão, não reparem na qualidade do vídeo, porque quando o Senhor Jesus ele quer falar, ele atravessa as fronteiras, barreiras. E o Senhor sabe de todas as coisas. E que o Senhor Jesus te abençoe imensamente, profundamente. Creia no Senhor Jesus, que Ele tudo fará em sua vida. E que o Senhor Jesus te abençoe até o próximo vídeo. Amém.